Olá, meus amados irmãos em Jesus, sejam todos bem-vindos. Uma excelente quinta-feira para todos nós. É com muito carinho que estamos aqui, iniciando a nossa manhã com uma reflexão acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. E este momento é um momento que nos convida à serenidade. É um momento que nos convida a abrir a nossa alma para a semente de ensinamento que o Evangelho segundo o Espiritismo deseja plantar em nosso coração. Então, por isso, nós convidamos a todos para juntos recitarmos uma prece para elevarmos o nosso coração até a Jesus e a estarmos com os pensamentos mais abertos ao que o Evangelho deseja nos ensinar hoje, deseja nos esclarecer. Então vamos juntos serenar o nosso coração, elevarmos eles até a Deus nosso Pai. E em um só pensamento, recitemos juntos a prece de hoje. Nosso amado Jesus, hoje destinamos a nossa rogativa aos nossos inimigos desencarnados. Que a luz das palavras divinas possam tocar-lhe o espírito, conduzindo a eles um novo olhar da vida. Ajuda-nos, Senhor, ao perdão que renova. Guia-nos, Senhor, para que nós possamos nos perdoar e assim possamos nos ver como irmãos e não mais como inimigos. E que assim seja. Bom, meus amados irmãos em Jesus, a nossa prece de hoje ela foi especial, dedicada aos nossos inimigos desencarnados, porque hoje este é o nosso tema. Então a gente pede humildemente que Jesus ele conduza todos esses irmãos que por algum motivo buscam a vingança, que Jesus possa derramar no coração deles o esclarecimento, um novo olhar da vida, para que assim possamos nos perdoar. E bom, meus irmãos, já que vamos entrar aqui nesse tema, hoje nós vamos convidar a todos para irmos juntos até o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, para refletir os itens 5 e 6, que é a passagem Os Inimigos Desencarnados. E bom, meus irmãos, esta passagem ela é esclarecedora para todos nós. É uma passagem que renova o nosso olhar da forma como enxergamos os nossos inimigos. O Evangelho, ele é bem claro em nos esclarecer que todos os nossos inimigos desencarnados são irmãos que carecem de compaixão, que carecem de esclarecimento, que carecem de paciência e de amor. Então são irmãos que ainda não encontraram a luz do esclarecimento em Jesus. Por isso ainda buscam a vingança como forma de aliviar aquela dor que sentem tão profundamente em seu coração. E muitas vezes, esses irmãos que buscam a vingança por ainda não ter o esclarecimento em Jesus, muitas vezes eles vão buscar essa vingança para conosco de forma a agir através da obsessão, em nos obsediar, porque não estamos no mesmo plano. Estamos aqui no plano da matéria e eles estão lá no estado da erraticidade. Então a forma que eles têm de nos atingir é através do processo obsessivo. O Evangelho segundo o Espiritismo, nesta passagem, no item 6, ele vai nos afirmar isso. Uma das formas que eles têm de buscar a vingança, de buscar nos prejudicar, é através da obsessão. E sabe, meus irmãos, hoje a nossa reflexão aqui é dedicada a falar sobre esse tema, processos obsessivos. Porque muito frequentemente nós generalizamos esse tema
ou até mesmo limitamos ele, acreditando que existe apenas uma forma de obsessão. Ou seja, existe só esse tipo de obsessão e é isso, existe só essa forma de tratamento para obsessão e é isso. E não, meus irmãos. A doutrina espírita, em todas as suas obras, sobretudo obras psicografadas por Chico Xavier, nos trazem conhecimento, estudo e esclarecimento necessários para nos mostrar que existem diversos tipos de obsessão. Não é apenas um tipo de obsessão, mas diversos. E a luz do conhecimento, meus irmãos, ela nos conduz a ficarmos mais atentos, a agirmos diferente. Então, quando somos esclarecidos sobre esses diversos tipos de obsessão, nosso coração já se abre um pouco mais para uma nova forma de enxergar os fatos e, sobretudo, de buscar mudar a nossa conduta. Porque é isso que nós vamos chegar aqui na conclusão final. O processo obsessivo, ele ocorre porque há afinidade, sintonia. Então, a partir do momento que a gente se renova o coração, essa sintonia se quebra. Mas a gente vai entender isso um pouquinho mais à frente. E bom, meus irmãos, hoje aqui, dentre tantos esses tipos de obsessão, hoje nós gostaríamos de falar sobre uma delas. Uma que às vezes a gente nem percebe, uma que às vezes não é tão falada, que é o tipo de obsessão vampirismo espiritual, ou também conhecida como parasitose mental. Não é um nome muito bonito, esse tipo de processo obsessivo, vampirismo espiritual ou parasitose mental, mas esse nome, ele diz tudo sobre o tipo dessa obsessão. E para falarmos sobre ela, como é um assunto muito sério, um assunto que demanda muito respeito e delicadeza para ser tratado, nós iremos recorrer a uma obra chamada Obsessões e Suas Máscaras. Esta obra, meus irmãos, estou até com ela. Obsessões e Suas Máscaras é um livro de Marlene Nobre e é um livro dedicado, vejamos bem, ao estudo das obras de André Luiz, que foram psicografadas por Chico Xavier. Então, Marlene Nobre, de uma forma muito bonita, muito esclarecedora, nas páginas deste livro, ela vem detalhando para nós os processos de obsessão que André Luiz esclarece em suas obras. Então, Marlene, ela traz exemplos de caso, como ocorre a definição desse tipo de obsessão, como às vezes é um tratamento para esse processo obsessivo. Ela realmente traz um sol de esclarecimento para todos nós sobre esse tema. Então a gente vai ser bem fiel ao estudo dessa querida irmã, um estudo tão detalhista, tão minucioso. E hoje aqui a gente vai recorrer ao capítulo 8. Então esse capítulo 8 é dedicado ao vampirismo espiritual ou parasitose mental. Então Marlene, ela começa dizendo para nós a definição desses termos. Por que esse tipo de obsessão se chama parasitose mental? Ou por que se chama vampirismo espiritual? Vamos entender sobre isso. Marlene, ela nos diz, olha, parasitose é quando um parasita, ele é um invasor que explora os recursos daquele em que ele se aloja. Olha só. Parasitose. Parasitose, o termo em geral, significa quando a gente tem um parasita, que esse parasita ele é um invasor. E ele começa a explorar os recursos daquele em que ele se aloja. Só que Marlene também vai trazer a outra definição aqui, que é o do termo vampirismo. Aqui a gente está definindo, conforme Marlene coloca, só o nome. Não entramos ainda no tipo de obsessão que é. Só o nome.
parasitose. Agora vamos entender que vampirismo. Então, ela é interessante que ela retrata pra gente que vampirismo vem do termo vampiro. E a gente conhece o que significa um vampiro. A gente vê aí muitas vezes nos filmes, nas séries, nas histórias contadas. O que é um vampiro? É um ser que ele vai sugar o sangue de uma pessoa, não é mesmo? Nas histórias isso é contado para nós. Então, quando esse termo, essa palavrinha, ela é compartilhada dentro do tipo de obsessão, o que quer dizer? Um espírito que suga a vitalidade de um encarnado. Então, o processo, meus irmãos, deste tipo de obsessão, vampirismo espiritual ou parasitose mental, significa, por outras palavras, um processo obsessivo em que o desencarnado ele suga as energias, ele suga a vitalidade do encarnado. Olha que interessante. Sabe por quê? Eu vou fazer até um comentário aqui. Muitas vezes a gente acha que o processo de obsessão ele ocorre apenas de uma forma, ou seja, o desencarnado, o espírito, que busca vingança, ditando o que o encarnado tem que fazer. Não é verdade? Às vezes a gente pensa que a obsessão é só dessa forma. Ah, eu estou agindo assim por causa de influência de um mau espírito que está me obsediando. Mas olha que interessante que este tipo de obsessão, ele é diferente. O desencarnado, ele suga a vitalidade. Ele não dita nada que tem que ser feito. Ele suga a vitalidade, ele tira as energias do encarnado. Muito interessante. E Marlene Nobre, ela vai compartilhar conosco uma história, inclusive uma história que está no livro Entre a Terra e o Céu, livro novamente ditado por André Luiz, psicografado por Chico Xavier, obra maravilhosa que eu também indico a todos que buscam esclarecimento sobre isso. Então Marlene ela vai trazer um trechinho de uma história ali narrada para nos exemplificar sobre o vampirismo espiritual. Isso é maravilhoso, porque através do exemplo a gente também consegue compreender um pouco mais como que isso ocorre. E bom, meus irmãos, eu vou resumir aqui com as minhas palavras, também sendo fiel para trazer essa história, também sendo fiel aqui a alguns trechinhos que Marlene Nobre destaca desta história. Então, esse exemplo de vampirismo espiritual que André Luiz vai narrar é o seguinte: havia um homem chamado Amaro e ele era casado com uma senhora que se chamava Odila. Este casal, Amaro e Odila, eles tiveram 2 filhos, uma menina e um menino. Quando essa menina era mais mocinha, ali perto da sua adolescência, e o menino, ele era um rapazinho novinho, uma criança ainda, Odila, ela desencarna. E Amaro, ele fica sozinho com essas 2 crianças. Passado alguns anos, Amaro se casa novamente com uma moça jovem, uma moça bonita, de aproximadamente ali os seus 25 anos. Essa moça se chama Zulmira. E o que acontece? A Zulmira, ela é muito ciumenta. Ela tem muito ciúme de Amaro, do amor que Amaro tem para com os filhos dele. Ela não aceita muito, então ela fica o tempo todo competindo por atenção. Ela tem inveja, ela tem ciúme, ela cria ali muitas vezes uma intriga, uma discórdia para fazer com que Amaro fique mais tempo com ela e não com as crianças. Então, certa feita, eles foram para a praia e Zulmira, de forma proposital, parou de dar atenção para o menininho, o rapazinho, o filho dele, que estava na praia. O que aconteceu? Esse menino correu até a beira do mar, acabou se afogando e ele desencarnou. Então, o que a, Zulmira, ela teve ali uma desatenção
proposital. Ela não gostava do menino, ela tinha ciúme, tinha inveja de uma criança. Então ela fez aquilo de raiva. Só que ela não imaginava a consequência daquela atitude que ela ia ter. Mas vejamos que Odila, a mãe, que já estava desencarnada no mundo espiritual há um tempo, ela vê essa situação. E ela é domada de muita raiva, ela é domada um sentimento de muita vingança. E Odila, ela começa a obsediar Zulmira. A raiva dela é tanta, a incompreensão, a falta de esclarecimento é tão forte que ela começa a obsediar Zulmira. E essa obsessão que ela pratica com a Zulmira é vampirismo espiritual. Então o que acontece? Zulmira, ela começa a ficar de cama. Ela não tem força para se levantar. Lembra que a gente comentou que o vampirismo espiritual é quando se suga a vitalidade do encarnado? Era justamente isso que Odila estava fazendo com Zulmira. Sugando a energia de Zulmira. Sugando com raiva, com ódio do que ela fez com o filho dela. Então Zulmira, ela fica de cama, não consegue se levantar, ela começa já a não falar coisa com coisa, ela passa por diversos médicos e ninguém consegue descobrir o que ela tem, porque aos olhos da matéria, provavelmente vão achar que ela tá doente, ora, ela tá deitada na cama, não se levanta, não se levanta nem para tomar um banho, para comer. Ela tá doente, tem alguma coisa acontecendo. Foram diversos médicos visitar ela. Fizeram exames, procuraram especialistas. Ninguém encontrava o que ela tinha. Ninguém chegava num diagnóstico. Porque era algo espiritual. Então ela começou a definhar na cama. É aquela coisa, né? Fica pálida, não conversa tanto, fica naquele processo ali remoendo o que está acontecendo, não tem energia para se levantar. Então olha só, esse exemplo que Marlene Nobre traz da obra de André Luiz é perfeito, exemplo de vampirismo espiritual. O encarnado, ele fica de cama, não consegue se levantar. Mas aqui, meus irmãos, a gente está pontuando um exemplo. Cada caso é um caso, a gente sempre deixa claro isso aqui. Então, geralmente é isso que acontece, vai se perdendo a vitalidade, vai ali definhando, passa por médicos e médicos e ninguém encontra algo. Então, olha só, passa por diversos médicos, exame de tudo quanto é jeito, não tem nada, nada na matéria. Começam até a pensar que a pessoa está fingindo algo. Mas não tá, ela tá sofrendo um processo de obsessão muito profundo. E é interessante, eu queria até ressaltar uma coisa aqui, que André Luiz, lá na história, agora vendo esse processo de vampirismo espiritual, André Luiz, ele questiona ali aos espíritos mais evoluídos que estão guiando ele para ver esse tipo de caso, para esclarecer ele. André Luiz, ele questiona se não pode simplesmente, então, separar Odila de Zulmira e aí ela se cura, não tem mais nada. André Luiz questiona isso, assim, tá fazendo vampirismo espiritual, uma obsessão. Só a gente levar aqui a Odila, separar a Odila da Zulmira e aí tá tudo certo, a Zulmira fica curada, não é mesmo? E isso é importante a gente destacar. Que não é assim que funciona e isso é esclarecido, André Luiz, e eu quero ler para nós exatamente o que é Clarencio, que é ali o que está levando André Luiz para assistir esse caso, para levar esclarecimento. Clarencio diz o seguinte: a violência não ajuda. Separá-las à força seria dilaceração de consequências imprevisíveis. Olha só. Ou seja, simplesmente uma equipe espiritual ir lá, ver que está acontecendo um processo obsessivo e simplesmente falar:
pegar aquele espírito e tirar ali a força, não ajuda. Iria ter consequências imprevisíveis, porque o vampirismo espiritual é esclarecido aqui para nós que os laços de conexão, os fios de conexão de desencarnado para encarnado é muito profundo. É muito profundo e ocorre nessa região aqui do cérebro. Olha que interessante. Então, simplesmente cortar esses laços, esses fios que estão ligados, digamos assim, que só dá para ver na vida espiritual, iria causar ali, às vezes, uma loucura, às vezes, uma perda de consciência, iria fazer uma ruptura muito brusca e isso não ajudaria em nada. E interessante que eu gostaria de destacar que ele coloca aqui que para esse tipo de obsessão, ele coloca os espíritos utilizam o esclarecimento do obsessor por intermédio da terapêutica do amor. Esse é o tratamento, uma parte do tratamento. Então, o que é narrado para nós na história? Por isso que a gente também tem que ter muita paciência quando a gente busca um tratamento espiritual se a gente está sofrendo algum desses processos. Não é do dia para a noite. A equipe espiritual, meus irmãos, os espíritos evoluídos, eles trabalham com muita prudência, com muita cautela, eles analisam todo o contexto. Então, é narrado para a gente nessa história que eles vão lá primeiro conversar com Odila, entender por que ela está fazendo isso, por que ela está fazendo essa irmã sofrer, mostrar para ela que isso é um sofrimento. E olha só que interessante que Clarencio, ele solicita um espírito de uma mãe, olha só, de uma mãe, para ir falar com Odila, de mãe para mãe. Porque Clarencio, na história, ele até relata que nesse sofrimento que essa mãe tá, porque a Odila, como a gente acabou de ver, ela teve seu filho praticamente assassinado pela imprudência da Zulmira, não é verdade? Então, o sofrimento dela estava muito grande pela perda do filho. Dela tá lá no estado espiritual e não ter conseguido fazer nada. Meu filho sofrendo, sendo afogado. Então, Clarencio, ele solicita um espírito de uma mãe para falar de mãe para mãe. E é muito bonita essa parte, porque esse espírito dessa mãe, só não me recordo o nome agora nesse momento, ela vai com muita delicadeza falar sobre o sofrimento de ser mãe e perder ali o teu filho. Ela vai ali conversando com Odila para de alguma forma fazer ela entender que aquilo não vai resolver a situação. Que o filho dela precisa dela naquele momento. Então, ficar obsediando só vai afastar ela do filho dela, que tá ali, acabou de chegar no mundo espiritual e precisa da mãezinha dele, precisa do amor da mãe dele. Então, essa é a terapêutica do amor. A equipe espiritual, ela não enxerga o obsessor, meus irmãos, como um espírito ruim que deve ser excluído e desprezado. A equipe espiritual jamais enxerga assim. Mas, pelo contrário, eles agem com amor, com cautela, com tempo e com paciência. Busca muitas vezes o esclarecimento para esse irmão, levar ele até o esclarecimento para ele entender que aquilo que está se realizando, esse processo obsessivo, que aqui é o vampirismo espiritual, apenas estagna ele no processo evolutivo. Então é com muito carinho, com muito amor que a equipe espiritual realiza esse trabalho. E em conjunto, olha só, em conjunto, também demanda a nossa parcela como encarnados para a gente também desfazer um pouquinho esses laços. Porque a gente precisa vigiar o nosso coração. Porque nenhum laço obsessivo, meus irmãos, ele é, como que diz, ligado se não tiver afinidade, não tiver simpatia. Então, a Zulmira, ela tinha tanta raiva, tanto ciúme, tanto desejo mal no coração, que abre campo para Odila também, com raiva, sintonizar com ela. Isso nos chama um pouquinho a consciência também da nossa parcela de ação.
Porque num tipo de obsessão grave como esse, não é o acaso, não é o acaso. Os espíritos ali, eles têm às vezes uma dívida entre si. Às vezes um fez mal pro outro, o outro vem cobrar vingança. Algo tem. Algo foi fundado, que seja na vida atual ou na vida passada. Então, essa afinidade, ela também precisa ser cortada por nós. Como? Mudando o que está no nosso coração. Buscando esclarecimento com Jesus. Buscando colocar mais amor na nossa alma, elevar mais os nossos pensamentos. Dessa forma, meus irmãos, a gente sintoniza de forma diferente com esses irmãos que buscam vingança. Isso, meus irmãos, tem até uma frase aqui, eu vou colocar para nós, que Marlene aqui nessa obra coloca. O imã, ele puxa a sucata. Se temos sucata em nosso coração, atrairemos o imã da obsessão. Olha só. O imã, ele vai puxar a sucata. Se a gente tem sucata no coração, ou seja, inveja, ciúme, raiva, desejo de vingança, a gente tem sucata no coração, atrairemos o imã da obsessão. Pensemos sobre isso e pensemos sempre em ter paciência nesse processo de tratamento da obsessão. Tem que ter paciência, tem que ter calma e lembrar o que Jesus sempre nos disse: orai e vigiai. Vigiemos o que está no nosso coração. Bom, meus irmãos, hoje o nosso evangelho foi um pouco mais longo, porque para trazer um tema desse não tem como a gente só pincelar por cima. Precisamos adentrar em alguns detalhes. Espero que da melhor forma possível eu possa ter esclarecido sobre este tipo de obsessão que vai sugando a vitalidade ali do encarnado, que o processo de tratamento espiritual é um tratamento às vezes um pouquinho mais longo, porque para desligar esses laços tem que ter esclarecimento com o espírito e o encarnado também tem que ir ao mesmo tempo modificando seu coração, através de uma leitura, através da busca de um esclarecimento, vivendo com Jesus. Eu espero que da melhor forma possível eu possa ter esclarecido sobre esse tema com muito respeito para todos nós. E lembremos que essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos nós que estamos aqui. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. Que assim seja.